Algo que era inacessível ou só tinha nos laboratórios aí das grandes universidades, das grandes empresas, agora está acessível no seu celular. Estou falando da inteligência artificial. No próprio WhatsApp já vem ali a opção de quer que eu escreva sozinho uma resposta para você? É incrível. A inteligência artificial é algo que está presente na vida das pessoas e cada vez que passa estará mais presente. Mas como toda tecnologia que vem para ajudar, ela também pode gerar alguns riscos. E é sobre isso que a gente vai conversar. Alexandre, você acha que a inteligência artificial, com tudo isso que está surgindo, crescendo, aparecendo, é algo para a gente se preocupar com ela? Olha, toda vez que surge alguma tecnologia, sobretudo uma tecnologia assim tão disruptiva, tão impactante, é natural que a gente observe não só os benefícios que ela traz, mas venha com ela também toda uma onda de medo, de terror, que isso possa significar a irrelevância humana, ou que a gente possa basicamente perder empregos, né? Quando inventaram a calculadora, diziam que isso ia acabar com os contadores, que a gente ia perder a capacidade de raciocinar, de fazer cálculos. Não foi isso que aconteceu exatamente, né? Então, acho que isso é comum na história humana, esse medo da tecnologia. Tem um caso mais interessante ainda. Em 1776, segundo a lenda, ninguém sabe se foi exatamente assim, teve um operário inglês, Ned Ludd, que em 1776, num acesso de fúria, de revolta, ele detonou 2 teares automáticos, na época da Revolução Industrial, quando aqueles teares estavam produzindo roupas mais rápido, enfim, a Revolução Industrial, né? E ele virou um símbolo da luta contra a tecnologia. Como eles achavam que a tecnologia ia acabar com o emprego desses operários, tinha um movimento chamado ludista que detonava. Eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Né? Era isso, não deu certo, acabou se criando uma lei para criminalizar isso. E isso mostra que lutar contra tecnologias inevitáveis é uma perda de tempo. Né? Eu acho que a gente deve não temer a inteligência artificial, a gente deve usar a inteligência artificial ao nosso favor e talvez a gente deva temer outro profissional que usa IA. Dizem que a IA não vai tomar seu emprego, quem vai tomar seu emprego é outro profissional que usa IA. Né? A IA não vai prejudicar a sua empresa, quem vai prejudicar a sua empresa é o seu concorrente que usa IA melhor do que você. Né? Então, a minha primeira conselho é para lá que o vento sopra, não seja tolo, não dê murro em ponta de faca, use. Ela é uma ferramenta fantástica, com inúmeras aplicações. Esses dias minha cunhada recebeu um exame, uma ultrassonografia, alguma coisa assim, né? E a consulta, o retorno com o médico era X dias depois e você fica naquela ansiedade, né? Antigamente você digitava no Google e chegava à conclusão que você ia morrer, né? Aí eu tirei uma foto e coloquei lá na IA, né? E ela pegou, fez um laudo por A mais B. Eu não estou sugerindo que você substitua o médico. Isso eu nunca fiz. Mas, né? Mas é inacreditável. A IA, você pode conversar em inglês com ela, treinar. Falou, eu preciso melhorar meu inglês, vamos conversar? Você põe seu áudio, ela põe o áudio dela, me diga onde eu preciso melhorar meu inglês. É surreal. Analisar relatório, antecipar, ler alguma coisa de cenário econômico, ou seja, não tem por que você não utilizar. Então eu acho assim, é para lá que o vento sopra e é uma ferramenta muito útil. Existem alguns estudos que dizem sim, que pode haver alguma perda, porque pela primeira vez a IA substitui coisas que eram muito humanas. Análise, construção de raciocínio, design de imagens. Criar coisas, né? Criar coisas. Que a gente achava que era o monopólio da nossa espécie, né? Claro que ela ainda cria bebendo numa fonte que já existe. Eu descobri que na IA, Marcelo, tem um negócio até na IA do WhatsApp. Ali. Você coloca uma foto sua e fala assim, refaça essa foto no estilo cubista de Picasso. Entendeu? E ela refaz aquela foto como se fosse uma pintura do Picasso. Incrível. Mas o Picasso já existiu. Exato. Ela sabe onde buscar uma influência, porque um ser humano criou o estilo cubista. Né? Mas isso tudo está muito rápido, ninguém sabe como é no futuro. Então, meu conselho para você é, antes de temer a IA, use a IA, porque ela pode ser uma ferramenta muito útil para o futuro. Se no futuro ela virar uma ameaça, ela será uma ameaça muito maior para quem não sabe usá-la do que para quem a usa adequadamente. Perfeito, cara. Mas aí, uma faca bem amolada, é boa ou ruim, Alexandre? Depende do churrasco. Depende do churrasco, depende do uso, né? Depende do uso. É a mesma coisa a tecnologia, a inteligência artificial depende do uso. É claro que, como toda tecnologia, como tudo que surge, se você usar para o bem, vai ser algo positivo, se usar para o mal, vai ser algo negativo. Mas é claro, e você trouxe isso muito bem, pode ser que no longo prazo ou médio prazo, alguns impactos sejam percebidos.
claro que empregos serão modificados e talvez alguns disruptados deixarão de existir. Claro, obviamente, quando surgiram os carros, tornou-se menos relevante a necessidade do carroceiro, né, do charreteiro. Então, é óbvio que com a inteligência artificial, talvez algumas coisas que existem hoje, algumas profissões, elas sejam ou modificadas de maneira muito extrema, ou até alguém chega à conclusão, não preciso mais dela. Mas é claro que outras coisas vão surgindo. Quantas outras profissões surgirão por conta da IA? Certamente, a gente vê hoje, eu estava vendo no LinkedIn essa semana, um anúncio lá precisando de gestor de inteligência artificial. Uma profissão que até 2 anos atrás não existia. Se existia, era nas grandes instituições, sei lá, universidades. Então, são coisas que acontecem. Então, eu concordo plenamente. Tem até aquela frase, se você não pode com o inimigo, junte-se a ele, alice a ele. Então, assim, use a IA a favor. Claro. Mas é óbvio que muitas coisas podem ser impactadas. Dizem alguns especialistas em pedagogia, ensino, que pode acontecer das pessoas terem menos vontade de aprender coisas, porque já está pronto. É verdade, você também passou pelo mesmo momento que eu, em que você tinha que decorar a tabuada, né? Hoje em dia, eu não sei se as escolas exigem que se decore a tabuada, mas, de certa forma, a gente não precisa tanto mais saber a tabuada de cor. Então, se for pensar por esse lado, talvez essa inteligência de saber de cor, a matemática, ela ficou prejudicada com a invenção da calculadora. Então, talvez outros tipos de habilidades possam ser menos necessárias e, claro, menos praticadas. Mas outras habilidades surgirão. Precisa de habilidades de saber fazer perguntas adequadas para o prompt do ChatGPT. Mas o que me preocupa, na verdade, Alexandre, não é nada disso. O que me preocupa é a utilização desses dados. Isso é o que mais me preocupa. Porque quando você alimenta a inteligência artificial com algum tipo de conhecimento ou com alguma demanda, ele está aprendendo com você. O que mais me preocupa é o que ele pode fazer com essas informações, com esses dados. O tempo vai dizer. Pode ser que ele use isso até para gerar algum tipo de viés de pensamento, algum fortalecimento de preconceito, e isso é perigoso. É isso que mais me preocupa. As pessoas ficando dependentes dela, o quanto que ela pode influenciar você para o bem ou para o mal. E é por isso, Marcelo, que contraditoriamente, com a emergência de tecnologias cibernéticas, como a inteligência artificial, o que talvez nos diferencie e torne a gente não obsoleto, seja justamente disciplinas muito humanas, como a ética, como a busca do senso comum e como a filosofia. Na filosofia, talvez um expoente maior seja o filósofo Sócrates, que viveu 2.500 anos atrás, e o Sócrates era uma pessoa muito crítica contra a escrita, porque ele achava que a escrita ela encapsulava o conhecimento de um tal modo, que estava escrito, que ele impediria a gente de questionar aquilo e de formular pensamentos frescos e novos. A gente acabaria sendo um replicador de um conhecimento de segunda mão que já estava catalogado em algum espaço, né? E é por isso que eu acho que existe o jeito inteligente de usar a inteligência artificial, e existe o jeito não inteligente ou burro de utilizar a inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu utilizo a inteligência artificial como uma aliada em algum processo para agilizar, dinamizar, pesquisar alguma coisa de maneira mais rápida, é um uso inteligente, né? Se eu uso ela como um assistente de luxo do meu trabalho, isso é o uso inteligente. Agora, se eu pego a inteligência artificial para resumir um livro que eu deveria ler, isso é um uso burro da inteligência artificial. Se eu sou um estudante, eu pego um exercício da escola, tiro foto e mando a inteligência artificial fazer, e tem muita gente fazendo isso, é um uso burro. Você está treinando a inteligência artificial para te substituir. E é por isso que eu acho que é justamente nessa hora que a gente precisa diferenciar o que é o uso inteligente da inteligência artificial e o uso não inteligente. Use o exemplo do Sócrates, não se torne obsoleto, não use a inteligência artificial como um repositório, como aquilo que vai substituir a você mesmo.